Em 2017 foi muito difícil, né? Foi a última crise que eu tive, e desta vez está um pouco pior. O novo pronunciamento do padre Fábio de Mello realmente chocou a muitos. Dessa vez ele confessou que sua depressão está pior do que antes. Algo que deixou fiéis, tanto católicos quanto evangélicos, profundamente abalados. O que estaria motivando essa dor tão intensa? Será o celibato um dos fatores? Ou será que existe algo mais que ele esconde do povo? E uma ex-freira veio a público revelar a realidade que acontece por trás da Igreja Católica e do celibato. Essas declarações levantaram ainda mais questionamentos sobre o impacto emocional das regras impostas aos religiosos. Prepare-se para descobrir tudo sobre esse desabafo do padre Fábio de Mello, esse novo pronunciamento e as revelações da ex-freira que estão mexendo com a igreja e os fiéis em todo o país. Meus queridos, eu sou o Felipe Câncio. Se você está passando agora ou está chegando agora neste canal, por favor, inscreva-se aqui, me ajude com o teu joinha. Eu preciso do teu joinha para fortificar esse canal e para que os vídeos sejam propagados pelo YouTube. Então me ajude pelo teu joinha, é de graça, não vai te custar nada. Basta você clicar em cima da mãozinha aí, ó, e já vai nos ajudar bastante. E para você que tem o sonho de trabalhar aqui na internet, que tem vontade de ganhar dinheiro de dentro da tua casa, ganhar em dólar, fique até o final do vídeo, que eu vou dar todas as dicas para você aprender a trabalhar, certo? E começar hoje mesmo a render em dólar. O novo pronunciamento do padre Fábio de Mello chocou a muitos. Algumas teorias sugerem que ele está lidando com questões que vão além da depressão. Há quem acredite que ele precisa sair do armário, enquanto outros apontam que toda essa dor pode ser resultado de uma vida solitária sem a presença de uma esposa, causada pelo celibato que está destruindo sua vida emocional. Em seu pronunciamento, o padre Fábio revelou detalhes sobre sua batalha com a depressão e o impacto emocional que vem sofrendo. Ele compartilha como essa fase tem sido a mais difícil de sua vida. Assista e confira o desabafo emocionante de quem vive a solidão e as pressões do sacerdócio. Meu povo querido, só a título de esclarecimento, apesar de eu estar passando por um momento muito difícil, eu não vou deixar de cumprir os meus compromissos. Eu vou intensificar o meu descanso e também o meu tratamento, mas não vou parar a minha vida não. Mesmo porque eu acho que se parar, fico pior. Não está sendo fácil desta vez, mas estou sendo bem assistido. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho e também muitos profissionais se oferecendo para cuidarem de mim. Eu agradeço muito, mas eu já estou sendo acompanhado pela doutora Ana Beatriz Barbosa, pelo Alex. Estou seguindo, a medicação que foi recomendada por ela. A gente sabe que medicação psiquiátrica leva de 10 a 15 dias para começarem a fazer o efeito. Então, o momento agora é de paciência, viver não é nem um dia de cada vez, é um minuto de cada vez. Em 2017 foi muito difícil, né? Foi a última crise que eu tive, e desta vez está um pouco pior. Está mais arrastada, está mais longa, sabe? Mas vai passar, né? Na vida tudo passa. Então eu agradeço muito a todos os profissionais que estão mandando recado para mim, por meio de amigos meus. Muitas pessoas me oferecendo, venham passar uns dias aqui em casa. Ô, minha gente, nessa hora a gente não tem paciência nem com os conhecidos, muito menos com pessoas estranhas, em lugares estranhos. Porque é um desassossego, eu fico num lugar, não quero, vou para o outro. E isso na casa da gente, a gente tem mais liberdade. Então eu agradeço muito, carinho. Se quiser conversar, não estou querendo conversar. É um momento que, sabe, eu não consigo nem formular o que eu estou sentindo. É isso. Fui para Recife, fui para Bahia, cumpri os meus compromissos. Não foi fácil, mas também eu sei que a gente precisa se desafiar, né? Porque senão a gente se entrega e não dá. A minha missão é muito bonita. Minha missão é nobre, muito bonita. Deus nos confia muitas pessoas. Eu acho que a honestidade em dizer o que a gente está passando ajuda muitas outras a se encorajarem.
a dizerem também, a pedirem ajuda. Eu sei que há muitos padres também enfrentando depressão. A vida sacerdotal é muito solitária, é muito difícil, é muito exigente. Nós temos muitos ônus, poucos bônus, e muitas vezes nós não temos direito nem mesmo ao descanso sem que a gente se sinta culpado, ou ao lazer sem que a gente seja muito observado. Então o padre sofre muito. Há muitos sacerdotes, há muitos pastores em crise, vivendo estados difíceis emocionais. Então, quando a gente conta, quando a gente fala que nós estamos vivendo isso, a gente encoraja para que aqueles que estão também passando por uma situação semelhante a mim e às vezes não se encorajam a dizer, a procurar ajuda, possam fazer, né? A gente não pode ficar guardando dor emocional. Ainda hoje eu estava dizendo aqui em casa, hoje eu tive uma angústia terrível, um momento difícil na parte da manhã. E é ruim porque se você tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico. A dor da alma não tem, né? É muito difícil, leva um tempo para a medicação fazer efeito na gente. É uma ignorância que dificulta muita gente a sair de quadros depressivos, síndrome do pânico, transtornos de personalidade. Remédio psiquiátrico é igual a qualquer outro. E você não vai usar a vida inteira, tem muito, né? Claro, às vezes precisa, mas tem muitos casos que você vai usar ali por um período para passar por aquela crise brava. Outro dia o Vitor estava me explicando de forma tão sábia o que acontece com o cérebro quando ele está em depressão. Ele tem excesso de uma substância que o intoxica. Então o antidepressivo ajuda a expulsar a substância que está intoxicando o cérebro. A gente precisa disso, o bipolar precisa de um remédio, o TDAH precisa de um remédio. Então, é como tomar um remédio para pressão alta. Não podemos ter preconceito. Na hora que a angústia, a dor vem, a gente precisa usar dos recursos que tem. E o pior é que às vezes os recursos que a gente tem no dia a dia não servem para nada nessa hora. A gente não consegue rezar, a gente não consegue ler, a gente não consegue ver uma série, nada. Porque a mente, né, ela está intoxicada, o cérebro está intoxicado. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa. Nós não podemos ter preconceito, minha gente, com os remédios psiquiátricos. Da mesma forma como a gente precisa tomar regularmente um remédio para o coração, um remédio para um funcionamento dos rins, do fígado, nós não podemos ter preconceito com o remédio que desintoxica o cérebro ou que coloca-o para funcionar melhor. E quanto aos convites para venha para a minha praia, venha para a minha casa de praia, venha para o meu apartamento não sei aonde, convida quando o papai estiver saudável. Agora eu não quero ir nem na esquina, eu quero só ficar aqui em casa, só vou sair daqui para cumprir meus compromissos e voltar para cá. Não tá bom aqui também não, tá ruim também aqui, mas é menos ruim. Na casa da gente, pelo menos, a gente se ajeita. Obrigado. E uma distinção, minha gente, é absolutamente necessária. Tristeza não é doença. Eu sou uma pessoa que lida com a tristeza o tempo todo, porque é da minha personalidade. Eu sou melancólico, eu sou afeito a ver o mundo de uma forma triste. Eu tenho uma tendência ao pessimismo. Eu sou assim. É por isso que a arte mora em mim, né? A arte é uma consequência de personalidades sombrias. Eu não sou um menino solar. Nunca fui. Então, ser triste por uma situação, passar por uma melancolia, não é doença, não precisa tomar remédio. Agora, quando a tristeza, a melancolia se estendem demais e começam a prejudicar a nossa vida, nos retirando a vontade de fazer o que antes a gente fazia com prazer, está na hora de pedir ajuda. É isso. Obrigado pelo carinho de todo mundo. A ex-freira também foi direta e sem rodeios ao falar sobre os bastidores da Igreja Católica e a dura realidade do celibato. Segundo ela, essa prática não só afeta a saúde mental dos religiosos, como também destrói sonhos e vidas. E na sua opinião, será que o celibato ainda faz sentido nos dias de hoje?
Bora conferir o vídeo da ex-freira. Fazer freira. Não, e um dos motivos, por exemplo, de existir o celibato dos padres é esse, porque antigamente os padres podiam se casar. Só que as famílias, quando o padre morria, queria parte da herança da igreja. E a igreja não queria dar essa parte. Então se instituiu o celibato dos padres, porque os padres não fazem voto de castidade que nem os religiosos. Eles fazem de celibato, não vou me casar, né? Peraí. Mas daí ele pode... Aí bugou. Ele pode, pela lei da parada, sair na noite, Ele pegar não poderia... Não, ele pegar não um pode. pessoal, mas não pode casar. É não, isso? ele não pode, mas infelizmente muitas vezes acontece. Peraí, agora Tá muito legal isso aqui. vou rasgar o roteiro. muito mas legal porque as pessoas não sabem que existe essa diferença. Não sei mesmo, pra por mim exemplo, os caras não fazem nada. Padre é uma coisa, padre é aquele homem que vai lá e estuda teologia, filosofia, e ele se forma padre e ele pode atuar em paróquias, então ele não vive em comunidade se ele for diocesano, ele só precisa responder para o bispo e ele fica numa igreja cuidando das pessoas, dos paroquianos. Tá. Já o religioso, que é o que eu era, freira, que tem frei e que também pode ser padre, você vive numa comunidade, por exemplo, franciscanos, salesianos, marcelinas, tudo isso são congregações que têm um estilo de vida. Então essas congregações fazem voto de pobreza, castidade e obediência. O padre não faz voto, por exemplo, de pobreza. Ele não tem que ser pobre. Entendi. Né? A obediência dele é ao bispo, mas não é igual à da vida religiosa. Então, assim, dentro da igreja existem várias hierarquias e as pessoas, elas não entendem, elas misturam. Não entendo. As pessoas misturam um pouco tipo disso. um exército, né? Você tem tipo um exército. E as pessoas, eu Uma realmente não sei. sociedade alternativa. É uma sociedade alternativa. E eu não entendo isso. Na minha cabeça, o padre já tinha o celibato. Não, ele tem que viver o celibato, mas isso aí não é, por exemplo, uma ordem de Jesus Cristo. Na Bíblia não está escrito que o padre tem que ser celibatário, porque até Pedro, ele era casado, ele é o primeiro papa, ele é o papa, né, o primeiro papa da igreja, e ele era casado, porque lá no evangelho está escrito que Pedro curou a sogra de... Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro ele era casado, e os primeiros papas, padres, se casavam. É verdade. Depois veio essa questão, e aí eles instituíram o celibato, e aí eles falam que é porque Jesus era celibatário, né? Foi Então, que eu li. eles dizem sobre isso, mas na verdade não é. Foi porque depois começou a ter essa questão das terras, a divisão de terras com as famílias. Tem uma série que eu estava assistindo na Netflix, que é do Papa, eu não me lembro se é Papa Gregório, mas ele era casado. E aí ele tinha a família dele, e a família dele lutava por querer os bens da igreja. E isso é real. Depois eu fui pesquisar se Bens realmente... da igreja? Porque ele era considerado os bens da igreja. Porque a igreja se é ela dele, acumula bens. Se é dele, é da igreja, a família queria os bens dele, no caso. Isso, porque ele pertencia sim. à igreja. Por exemplo, ele tinha uma terra em tal lugar, ele ia conquistando esses espaços. Então, mano... Desculpa, continua. Ele ia conquistando esses Sim, espaços. E aí, quando ele, por exemplo, ele morreu, a família achava que tinha o direito de ter essa herança. Mas não é mais fácil transformar, tipo, se a igreja é uma profissão, tipo, eu vim pra cá. Então, o que é da profissão, o que é meu, e nada tem a ver com a profissão. Não tem essa, tipo, ganhei um iPhone, o iPhone agora é da igreja. O iPhone é meu. Não seria mais fácil isso daí? Seria mais fácil, mas na verdade é um grupo de poder, né? A história da igreja ela é construída em cima de tudo isso, porque antigamente os primeiros cristãos, porque as pessoas confundem cristianismo com catolicismo. Sim. Então já tem que separar isso. Cristianismo eram os primeiros cristãos depois que Jesus morreu e eles começaram a seguir os passos de Jesus Cristo. No século IV, quando o Império Romano aceitou a religião dos cristãos, como oficialmente a religião do Império Romano, aí foi surgindo essa ideia dessa igreja instituída do catolicismo, que é uma mistura do Império Romano com o cristianismo. E a partir disso, vai se tendo toda uma construção dos bens, daquilo. Antigamente, os primeiros cristãos, eles eram pobres. Está lá em Atos dos Apóstolos, eles dividiam tudo era em comum entre vós, né? Você vive preso àquilo, porque você acha que aquilo é a forma que vai te levar para o céu. Na verdade, é um sistema que vai moldando a sua mente. Você vai sendo moldado naquilo. Você cresce, por exemplo, você disse que foi coroinha, né? Fui. Na igreja. Você lembra o que você aprendeu como coroinha? Você tinha que servir o altar de determinada forma, tinha que segurar a toalhinha. Então, assim, é tudo ritual, é tudo um sistema dogmático. Isso vai entrando na sua mente. Se você não tem se você não consegue furar essa bolha, você acredita que isso é a verdade, que isso é o certo, que só tem isso de certo, Concordo. né? Só tem isso, não tem outras coisas. E quando você olha para as outras coisas ao seu redor, tudo aquilo está errado. O cristianismo não, o catolicismo, as religiões cristãs hoje, catolicismo, os evangélicos, eles acham que eles são os certos e tudo que está fora daquilo que eles acham que é o certo está errado. Inclusive, tem um cara que ele está escrevendo um livro chamado A Vida Secreta dos Padres Gays. E ele falou que ele se masturbava dentro do convento e ele ia contar pro padre. Aí o padre perguntava como que ele fazia. Perfeito. E aí na confissão ele conta esse relato. Na confissão o padre levantou e mostrou que estava errado para ele. Então isso acontece porque
toda pessoa é ser humano, todos nós Sim, temos, né, os claro. desejos. Falar que isso é abolido da vida do ser humano, isso é uma ilusão. Só que lá você vai aprendendo, olha, você tem que canalizar isso, você não pode alimentar isso, por exemplo, se você se sentir atraído por uma pessoa, não alimente isso, sabe? Foca em outra coisa, porque Então, existe te a atração. É uma repressão, Quanto né? mais repressão você tem, Sim, quanto mais repressão você tem, se você não souber. Porque, por exemplo, você pode, se você acredita na sua vocação, pô, eu acredito que eu tenho um chamado para viver isso aqui, porque assim, é construído na sua mente, você tem um chamado. Então, essa força de acreditar nesse chamado te impele a, muitas vezes, não se abrir para essa realidade. isso é entendeu? maior do que tudo. Isso é maior do que Exatamente. tudo, isso. Então, assim, você pode até conhecer uma pessoa e se sentir atraído, mas você não alimenta aquilo, então você corta, você não conversa, você não fica perto. Tem pessoas que fazem isso, e tem pessoas que não têm esse autocontrole, e aí a pessoa vai e vive. Então, com tudo que vimos, fica a grande pergunta. O que está por trás da luta do padre Fábio de Mello? Será que a depressão que ele enfrenta é o resultado do celibato? Uma regra que o impede de viver plenamente seus desejos e necessidades humanas? Ou será que existem outros fatores mais profundos e pessoais que ele ainda não revelou ao público? O que sabemos é que o novo desabafo do padre Fábio de Mello trouxe à tona um tema que vai muito além dele, os desafios emocionais enfrentados por religiosos em nome de tradições seculares. Não seria o momento de a igreja reavaliar práticas como o celibato que há séculos gera polêmica e sofrimento? Agora a discussão está aberta. Você é a favor do celibato? Comente aqui embaixo. Pois realmente os maiores problemas que acontecem dentro da igreja católica vêm através disso. Vocês sabem que tem padres que fazem coisas totalmente erradas por falta de uma esposa, por falta de uma mulher. E realmente isso tem causado um grande transtorno. Então deixe a tua opinião nos comentários. Você é a favor que padres não devem casar ou você é a favor que padres devem casar? Deixe a tua opinião nos comentários desse vídeo. Meus amados, também eu queria falar para você que tem interesse em trabalhar aqui na internet, ganhar em dólar. Os resultados são esses, gente. Pessoas já começaram ontem mesmo e já tá ganhando em dólar. Se você tem interesse de ter resultados como esses e trabalhar aqui e faturar em dólar, se você ganhar 100 dólares já é 600 reais, o dólar tá 6 e lá vai pedrada, né? Eu acho que agora caiu um pouquinho para 5,98, alguma coisa assim. Mas você já vai trabalhar ganhando em dólar. Então, se você tem interesse em aprender como fazer isso, como trabalhar de dentro da tua casa apenas com o celular e com a conexão da internet, você vai clicar no link fixado no primeiro comentário e vai chamar o Tom Dimas. Vai cair direto no WhatsApp do Tom Dimas, que ele vai explicar certinho para você como funciona e como você deve fazer para começar hoje mesmo a trabalhar e ter a tua renda, certo? Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Fique com Deus. Deixe o like para esse vídeo, compartilhe, porque realmente o que está acontecendo na vida do padre Fábio de Mello está chocando a muitos, amados. Essa depressão profunda realmente é um mal do século. Fique com Deus e até o próximo vídeo.